Olá para você, seja muito bem-vinda aqui ao canal. Eu sou a Jaque e a gente está aqui todos os dias lendo a Palavra de Deus, compartilhando cada dia um capítulo da Bíblia, comendo um pouco mais desse livro, né? Quais são as lições que esse livro tem pra gente para fazer bem a nossa alma. Mas o vídeo de hoje é um vídeo um pouco diferente. Um tempo atrás eu trabalhava numa empresa e a gente teve uma palestra lá falando sobre saúde mental. Eu não lembro que mês que foi. E foi muito interessante que a pessoa que fez a palestra, ela disse assim pra gente que para cada notícia ruim, a gente precisaria de 3 notícias boas para dar um equilíbrio ali na saúde mental, né? E eu nunca esqueci do que ela disse. E depois de um tempo eu fiquei procurando esse estudo, né? Depois não achei mais, tentei o contato com ela, acabei não conseguindo. Mas recentemente eu localizei a matéria que falava sobre isso e é sobre isso que eu quero compartilhar com vocês. É uma matéria que saiu já tem um tempo já, mais que uma voz portal de notícias, né? E também no Só Notícia Boa, não sei se vocês conhecem, tem um Instagram muito legal com esse nome. E a matéria diz assim, que é preciso ler 3 notícias boas para cada notícia ruim, para equilibrar a saúde mental. É o que ensina o especialista e escritor Luiz Gaziri. Ele diz que essa contabilidade está comprovada em pesquisas científicas e que há uma melhora física e mental imediata quando se adota essa prática. A Barbara Fredson, cientista da Universidade da Carolina do Norte, descobriu que, para a gente ter bem-estar, para cada emoção negativa que nós temos, a gente precisa ter 3 emoções positivas. Isso chama-se proporção da positividade. Sem essa proporção, a gente não consegue ser feliz. Então, eu achei interessante e queria falar um pouco sobre isso, porque a gente vive tempos em que é muito comum a notícia ruim, né? A gente liga a televisão, só falta a televisão sair sangue, né? Você tenta achar um canal legal, você tenta encontrar uma programação bacana, assim, que a gente possa assistir, aquilo trazer, de certa forma, um bem-estar, e é muito difícil de encontrar, né? E sobre isso eu acabei lembrando de 2 versículos que a palavra de Deus fala sobre isso e que eu quero também compartilhar com vocês. Os 2 versículos estão no livro de Provérbios. Provérbios diz assim, Provérbios capítulo 25, versículo 25, que diz assim: como água fresca para quem tem sede, assim são as boas notícias da terra distante. E também Provérbios 15 e 30. Deixa eu ler aqui na minha colinha. Provérbios, capítulo 15, versículo 30, que diz assim: a luz dos olhos alegra o coração e as boas notícias dão saúde aos ossos. É muito importante a gente se cercar sempre de uma boa notícia, né? Então, eu pelo menos eu tento me policiar que quando eu começo a perceber que eu tô vendo muita coisa ruim, aquilo começa a me deixar meio para baixo, eu começo a me sentir meio mal, meio oprimida. Então, automaticamente, eu já tento procurar uma outra coisa e não assistir mais aquilo, não consumir aquele conteúdo, às vezes até de caráter informativo, mas quando a gente vai ver, é uma notícia ruim, aquilo acaba nos abatendo, né? E é muito importante quando a Bíblia ela fala sobre as boas notícias, e isso me remete ao quê? As coisas que Deus faz na vida da gente. Às vezes a gente não para pensar nas coisas boas que Deus está fazendo, que Deus já fez, a expectativa de coisas boas que Deus pode fazer por nós através da sua palavra, né? Como a gente acabou de ler aqui, que uma boa palavra, ela dá até saúde aos nossos ossos. Então, muitas vezes a gente acaba adoecendo, não é porque estamos realmente, assim, doentes biologicamente, né, e tal, mas a gente acaba adoecendo de tanta notícia ruim, de tanta coisa ruim que nos cerca. E a gente precisa ter esse cuidado de a gente filtrar o que chega até nós, né, pra gente não ficar consumindo tanta coisa assim ruim e começar a achar, a buscar, né, a perseguir as coisas boas que também acontecem, né, ver o que tem de bom. Se a gente tá vendo que tem muita coisa ruim, o que a gente pode encontrar de positivo que pode nos ajudar? Não é uma teologia da prosperidade, bem longe disso,
mas eu acho que a matéria ela faz muito sentido quando até nos faz remeter à lembrança de quando a gente para de ler a palavra de Deus, né? Então, se a gente fica só consumindo o que a mídia coloca aí, e isso nos faz mal, e a gente não nos refugia na palavra de Deus, o resultado sempre vai ser catastrófico. Então fica aqui sempre um conselho até para mim, inclusive, para a gente se policiar. E assim, a gente pegou uma notícia ruim, cadê a notícia boa aqui para equilibrar? O que a gente pode trazer à nossa memória, né? A Bíblia também ela fala sobre isso. Eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Então, quando a gente traz à memória as coisas de Deus, o nosso coração fica muito mais em paz e, consequentemente, muito mais saudável, tá bom? Um forte abraço, fica com Deus. Espero que você tenha gostado dessa informação. Coloca aqui nos comentários o que você achou e a gente se vê no próximo vídeo. Até lá!